Aqui dá para ver, então, a evolução da esteira, né? Em um dado instante, e, posteriormente, o desenvolvimento. Dá para ver claramente o modo sinuoso, ó, da esteira. Aqui já mais desorganizado, porque já está chegando a uma região de turbulência. A gente pode perguntar, mas eu não estou vendo grandes coisas, né? A gente não está vendo, porque eu usei aqui um isovalor. Deixa eu ver se eu especifiquei qual é o critério. Aqui não especifiquei, deve ser o critério Q, está sendo usado. Não, no caso aqui tem diferentes cores, isso são as componentes da vorticidade, tá? E foi escolhido um dado isovalor que permitiu a gente visualizar coisas interessantes. Mas se eu intensificar o isovalor, ou se eu der uma folgada nele, eu vou ver mais coisas por aqui, olha. Então, o escoamento já é turbulento. Para isso, a gente teria que fazer estatística, né? Fazer a amostragem a uma dada distância da bolha. Isso a gente consegue fazer tranquilamente com a experimentação computacional, né? Tem a bolha que está movimentando, mas eu posso colocar uma sonda temporal acompanhando uma dada distância da bolha. E aí eu registro a distribuição temporal. Posteriormente, eu levanto a estatística, como o espectro, as intensidades, as velocidades médias, faço toda a estatística. Além de poder avaliar o arrasto sobre a bolha e as forças transversais também a cada instante. Então, essa é uma das características interessantes da experimentação computacional, tá? Aproveitando, inclusive, que nós estamos comentando sobre isso, eu já tinha comentado com vocês que na quinta-feira, depois de amanhã, nós não teremos a aula de turbulência, porque vai estar acontecendo um seminário dos alunos do PET, né, aqui da faculdade, e eles estão promovendo esses seminários com uma dada periodicidade. E na quinta-feira nós vamos ter um seminário sobre CFD e aplicações nas indústrias. Eu vou estar contribuindo com o seminário, mas tem também um engenheiro de uma empresa holandesa, que é um ex-estudante nosso, há 10 anos atrás ele formou aqui, e hoje ele trabalha na Holanda, na empresa ASML, alguma coisa assim, tá? É uma empresa que, entre outras coisas, ela fabrica os equipamentos de impressão litográfica para circuitos integrados, para circuitos altamente compactados, né? Então, para ter uma ideia, é nessa empresa na Holanda que os iPhones são impressos, tá? Os circuitos são impressos nessa empresa. E, segundo o que o José Newton me relatou, a aplicação de CFD foi o que viabilizou o projeto do iPhone, a última versão, eu não sei se ele citou, eu não lembro mais se é o iPhone 12, tá? Por quê? Exige tamanha precisão que as simulações que eles estão realizando hoje já chega a nível do livre caminho médio molecular. E em algumas aplicações até abaixo disso. Então, eles têm que eles utilizam plataformas baseadas na hipótese do contínuo, quer dizer, solução das equações de Navier-Stokes, das equações da continuidade, energia, isso a nível do contínuo. Mas para determinados aspectos, aí eles já têm que utilizar métodos do tipo Lattice-Boltzmann e até mesmo métodos quânticos, né? Então, são simulações computacionais que estão, segundo ele, por isso eu vou convidar vocês a participar do seminário na quinta-feira, em substituição à nossa aula. Eu vou estar enviando para vocês o link e vocês vão acessar, né? O seminário, me parece que começa às 17 horas. Então, vocês pedem a permissão, né, para a empresa para que vocês possam assistir o seminário um pouco mais cedo. Mas eu vou estar mandando uma mensagem com o link e dando o horário direitinho para que vocês possam acessar. Vai ser uma discussão interessante, porque nós vamos apresentar aqui de Uberlândia algumas aplicações para CFD, que são aplicações macro mesmo, né, de grandes dimensões características, enquanto que o José Newton vai estar apresentando aplicações de CFD
para coisas na ordem de nanômetros, tá? Ou seja, eles têm que construir a impressão em camadas onde a espessura de uma camada já está na dimensão de uma molécula. Então, são dimensões extremamente pequenas e de experimentação material muito complexa. Por isso é que ele disse que o que está viabilizando o projeto do novo iPhone é aplicações de CFD. Então, vai ser um seminário bem interessante, e aí vocês são convidados aí a participar. Tudo bem? Desde já fica organizado aí para a gente poder fazer essa atividade na quinta-feira. Tá legal, professor. Obrigado pelo convite. Isso. Bom, pessoal, então aqui está a esteira. Esse tipo de evidenciação de como que é a esteira atrás de uma bolha, isso é muito complicado de se fazer num tanque, num reservatório com água. Então, é uma das vantagens, né, da experimentação virtual, que a gente consegue mais detalhes de informações. Aqui, por exemplo, olha, nós estamos aqui analisando como que acontece a transição na esteira de uma bolha. Então, aqui está a bolha, aí eu faço um plano no interior dela, corto a bolha aqui. Essa é a imagem 1. Então, a gente observa que tem lá no interior da bolha células contrarrotativas, olha lá, ó. Que são os vetores de velocidade. A cor vermelha dá o sentido horário e a cor azul o sentido anti-horário. Ok? Então, são células contrarrotativas que se formaram lá no interior da bolha. Isso é a seção 1. Na seção 2, que é onde está o plano, nós não estamos mais visualizando o que está na bolha, mas o que está na sua esteira. Então, observem os filamentos longitudinais, que permitem a gente capturar aqui os cogumelos, né? Mostrando a presença dos filamentos que a gente visualiza aqui, olha, tá vendo os filamentos longitudinais? E o que é interessante é que tem um casamento entre a esteira e o que está acontecendo no interior da bolha. Então, veja que o desenvolvimento das instabilidades começa lá no interior da bolha, propaga através da esteira, e isso vai até longa distância. A seção 3 está por aqui, e a seção 4 já está mais abaixo. E a gente tem sempre a presença dos cogumelos, né, que estão aumentando de tamanho devido aos emparelhamentos, enfim, às multiplicações das frequências. Então, pessoal, estamos ilustrando aqui a transição de uma esteira espacial formada atrás de uma bolha em ascensão. Isto via simulação computacional, com a qual a gente obtém informações, obtém detalhes que permitem a gente entender o processo de transição, parcialmente, é claro, com detalhes que são difíceis de serem obtidos através de experimentação material. Nunca vamos pensar que um tipo de experimentação vai substituir o outro, tá? Isso vai ser até objeto de debate na quinta-feira. Não é isso que a gente está colocando. São formas de análise, naquela figura que eu mostrei para vocês lá no início do curso, né, a modelagem teórica e a modelagem material, são formas complementares. Existem vantagens e desvantagens entre as duas. Mas o importante é usar as duas simultaneamente, né, de forma concomitante, para que a gente possa entender mais e fazer melhor as nossas aplicações de engenharia. Aqui é outro exemplo de uma esteira. É uma esteira altamente complexa, que foi simulada sobre uma tubulação. Aqui é a tubulação, vocês estão visualizando, né? Uma tubulação ancorada por dunas. Então, nós temos lá uma duna e uma tubulação que está ancorada por aqui. Tem uma corrente
transversal à tubulação e vai colocar essa tubulação para vibrar. E isto vai promover um processo de fadiga que vai determinar aí uma dada vida útil dessa tubulação. Então, se a gente é capaz de prever a vibração, qual é a frequência de vibração desse trecho, através de um método inverso, a gente consegue prever qual é a vida da tubulação. Então, esse foi um projeto desenvolvido aqui, aqui no laboratório de mecânica dos fluidos, onde a gente desenvolveu o processo de interação fluido-estrutura, de forma que, se a empresa nos informa qual é o vão, as características da tubulação, qual é a velocidade da corrente marítima, então a gente simula e prevê quais são as frequências características. Com um outro método, que é um método inverso, tendo as frequências, a gente determina o estado de tensões. E tendo o estado de tensões, a gente determina qual é a vida ainda restante da estrutura. Bom, então, para isso, se a gente conhece as características operacionais geométricas e físicas do problema, a gente consegue, então, desenvolver a modelagem. Bom, o que é interessante perceber aqui, olha, no processo, nesse capítulo de transição, é que nós temos, sim, aqui a transição da esteira, dá para ver que ela é bastante complexa, mas nessa vista superior, aqui está a tubulação, e dá para ver aqui as Kelvin-Helmholtz, ó. E tem aí um dado comprimento de onda já nessa direção. E aqui dá para vocês perceber os filamentos longitudinais. Que vai caracterizando, então, a transição do escoamento atrás da tubulação. Na literatura, o pessoal chama esse problema de vibração aqui de VIV, que é vibração induzida por vórtices. Então, a gente propõe, não é, que a gente possa usar uma nomenclatura mais adequada, porque eu não estou vendo nada de vórtice aqui. O que eu vejo aqui são estruturas turbulares altamente complexas. Tá? Tem nada a ver com vórtice. Então, é uma nomenclatura que não traduz a física. Então, o que a gente propõe, na verdade, aqui é vibração induzida por turbulência. Tá? É um VIT, e não VIV. Mas, enfim, isso está aí na literatura, cada um segue a nomenclatura que achar mais conveniente. Nós sempre tomamos o cuidado de que um nome deve traduzir o que está acontecendo fisicamente. Tá? E fisicamente aqui eu não tenho presença de nenhum vórtice. O que eu tenho aqui é uma estrutura turbilionar muito complexa. E isso induz vibração. Ok? Professor, então, uma curiosidade, que tipo de modelo de turbulência foi utilizado nessa simulação, por exemplo? Foi usado aqui? Cortou a voz? Oi, cortou um pouquinho. Perguntei que modelo de turbulência que foi utilizado nessa simulação, por exemplo. Ah, tá. Sim. Nessa simulação foi utilizada a metodologia LES, né, que é a simulação das grandes estruturas. O modelo de fechamento foi o modelo... Aqui eu vou ter que verificar, me parece que foi o modelo de Smagorinsky. Modelo de Smagorinsky, que é um modelo submária. Né, porque a gente precisava capturar as estruturas sublunares, né, com toda a sua energia, que vai induzir, então, a vibração. Se a gente usa uma metodologia URANS, nós vamos inibir sobremaneira a presença das instabilidades. E, em consequência,
as solicitações transientes que vão induzir os modos de vibração na estrutura. Então, é uma metodologia, né, Large Edge Simulation, de simulação das grandes estruturas, que é a mais apropriada para a gente simular esse tipo de problema, que é de natureza tá? Para esse tipo de problema, não basta capturar, não basta simular o comportamento médio do escoamento. Precisamos simular a natureza transiente, altamente transiente, porque é isso que vai induzir vibração. Tá Entendi. certo? E o mesmo serve para aquele da bolha também, né? Exatamente. Porque lá a gente queria olhar a natureza física, né, da esteira. Com a modelagem Hans, a gente capturaria uma esteira média. E, bom, não seria muito difícil de capturar a trajetória dela, porque a trajetória é determinada. Aquilo lá é um problema de interação fluido-estrutura. A estrutura é a bolha. E a trajetória dela vai ser influenciada pela esteira. E a trajetória vai determinar também a esteira. É um processo não linear e altamente transitório, transiente. Ok? Ok, professor. Então, Obrigado. pessoal, esse aí é um exemplo de uma... esse é um exemplo de uma esteira, né, que aparece aí em uma aplicação industrial. E dá para ver claramente aqui a transição para o regime turbulento. E essa transição é muito importante porque o fato de ter instabilidades fluidodinâmicas que vai induzir também forças, né, carregamento sobre a estrutura tubular, sobre a tubulação. E é isso que vai induzir, então, a vibração. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo de uma esteira, que é uma calota esférica. Isso aqui já é uma visualização com fumaça. E dá para perceber aqui, olha, a Kelvin Helmholtz, olha. Dá para perceber aqui a Kelvin Helmholtz. Ela é toroidal. Ela já é altamente instável na direção tangencial. Dá para ver aqui ainda uma estrutura do tipo Kelvin Helmholtz, mas já é realmente uma estrutura tubular. A massa vai sendo dispersada, vai sendo difundida, a gente vai perdendo informações na visualização. Mas mesmo assim dá para ver a esteira se formando, né, aí atrás de uma calota esférica. Aqui, novamente, a simulação sobre uma esfera, mostrando aí a esteira turbilionar. E o que nós estamos querendo mostrar aqui para vocês é a experimentação virtual, ou experimentação computacional, onde nós estamos fazendo as amostragens com sondas computacionais. Então, por exemplo, aqui nós temos um plano no qual nós colocamos 5 sondas. E a gente vai amostrar de forma temporal. Eu posso colocar vários planos ao longo da esteira. Né, Por que eu tenho que fazer isso? Eu poderia amostrar os valores das informações, velocidade, pressão, temperatura, concentrações. Podia mostrar todas essas variáveis em todas as células e em cada passo de tempo. Mas isso já vai dar problema de armazenamento. Vai dar muitos gigas, muitas informações que vai ultrapassar a nossa capacidade de armazenamento. Então, o que a gente pode fazer para resolver isso? É muito simples de criar as nossas sondas computacionais. E aí eu posso fazer a amostragem nessas sondas. Para isso, eu tenho que preparar o meu experimento a priori, dizer, eu vou querer sondas em tais e tais posições. Vou fazer as amostragens e depois eu vou fazer a minha estatística. Tá? Então, esse é um exemplo que permite a gente ilustrar, né, a experimentação virtual. Tá aí.
Então, a gente faz as amostragens, tá? Aqui as distribuições de velocidade com o tempo, né? Na sonda, no plano, a estação A, sonda 1, que está no centro. Estação A, sonda 4, que está deslocada. E a estação A, sonda 3, que também está deslocada. E aí a gente levanta o espectro em frequência. Observe que a gente tem aqui uma frequência energizada, que é a frequência mais amplificada, aquela que nasceu primeiro. Temos aqui uns subharmônicos e os harmônicos, que são os efeitos tridimensionais já se manifestando. E aqui nas sondas 4 e 3, que estão deslocadas, está aqui, ó, 4 e 3. A gente observa que já tem mais energia nos harmônicos, mais energia nos harmônicos. Mas, claramente, não é ainda turbulência. Porque, para ter turbulência, eu tinha que ter um espectro largo e cheio de frequências. Aqui, claramente, nós temos uma frequência mais energizada e alguns harmônicos. Então, o espectro está aqui permitindo a gente verificar que nessa estação a gente não tem ainda um regime de turbulência. Está transicionando. Agora, bom, é importante lá observar que o Reinos era 500. Então, não é exatamente a estação que estava impedindo de ter turbulência, mas é o número de reinos que é baixo. Quando a gente passou para um reinos 1000, aí observem que nós já temos os sinais mais ricos e os espectros já são espectros cheios, mostrando aí um estado de turbulência. E observa a inclinação em menos 5/3. A gente já obtém, já recupera aproximadamente, né, a lei de Kolmogorov, que é a inclinação em... Então, já é para reinos 1000, nessa estação a gente já tem o estado de regime de turbulência.